Agora vamos falar com esse homem que sabe tudo e trouxe inclusive o Jamalzinho. Boa tarde, doutor. Oi, Olga. Como vai, tudo meu amor? bem, Tudo bem? pessoal? Olha o Jamalzinho aí, O Jamalzinho. veio ver você. Aliás, aprendi uma coisa muito importante, mães. Vamos contar já? Vamos. Pega o menino. Pega o menino e mostra. Olha só, o Por que dá Jamalzinho- dor de ouvido nas crianças? Presta atenção. Então, uma das causas mais comuns de dor de ouvido em criança é dar mamadeira deitado. Então, o Jamalzinho vai tomar mamadeira. Aí, olha só, essa é a posição correta, 45 graus de inclinação. Mas aí, muitas vezes, o bebê deita. Assim. Aí o leite vai para dentro do ouvido. Escutou só? E muitas vezes também, sabe o que acontece? A mamãe chega de madrugada para dar mamar e ela tá cansada. Claro. Ela tá cansada. Ela deita lá na cama e dá o peito pro bebê Então deitado. Aí o leite pode ir para o ouvido. Então a mãe tem de sentar. E o Tem bebê que também. sentar. E o bebê também. Outra coisa muito importante que eu falo, sabe o que é? Ó, o Jamalzinho já cresceu um pouco e ele mesmo segura a mamãe. Olha que bonitinho. Não é bonitinho? Bonitinho. Oh, ele Chorando de segura. madrugada não é bonitinho. Ó, ele segurando a mamadeira, gente. Aí, já que ele segura a mamadeira, o que a mamãe vai fazer? Outra coisa. Aí, ele começa a escorregar no bercinho, no cadeirão. Aí, quando ela volta, ó como é que ele tá, deitado. Vamos entender por que não pode mamar deitado. Por que vai pro ouvido da criatura? Se vocês, mamães, entenderem isso, vocês vão fazer um esforço extra e não deixar o bebê mamar deitado. Vamos ver por quê? Vamos. Olha aqui. Aqui nós temos uma maquete que mostra o nariz. E lá no fundo do nariz, olha aqui, ó, tem os canais que vão para os ouvidos. Ah, isso aqui é o que sai daqui do nariz, da boca, enfim, vai pro ouvido. Isso, a boca tá aqui embaixo. Sim. E tem os canais que vão para os ouvidos. Então, quando mama assim, deitado, olha aqui, ó, o leite escorrega para baixo. Facinho, hein? Facinho, facinho. Então, olha aqui, ó, tem que estar nessa posição para o leite não subir. Se o bebê mamar deitado, o leite vai para o ouvido. Não tem como não ir. Não tem como. E aí dá um problema que nós chamamos de otite. Otite é uma inflamação, uma Aí infecção. O que é otite? Tá. Nós vamos falar no programa de hoje sobre 3 situações mais comuns de otite. Vamos falar sobre a otite média aguda. O que é? Já pode explicar, por Vamos favor. falar agora. Otite média aguda é quando existe uma inflamação no ouvido médio, que eu vou explicar onde é. O que é ouvido médio? Aqui, ó. Tá vendo aqui o canal do ouvido, a membrana do tímpano? Aqui é o ouvido médio. Atrás da membrana do tímpano. E, Olga, eu vou falar pra vocês, quando dói, dói demais. Isso tudo inflama. Quando isso inflama, dá pressão no ouvido. Aí dói, e dói, e dói. Sabe aquela hora que o bebê, você, mamãe, sabe quando o bebê tá chorando de modo lancinante, não aguenta. Isso é otite média aguda. Muitas vezes a otite média aguda vaza pus. Aí começa a ter aquele vazamento E a de gente pus. percebe, por exemplo, o seu bebê tá chorando, você não sabe o que ele tem, sem encostar. Às vezes não dá para encostar. Não dá pra encostar. Ele já reage, então Ele você já sabe reage. que é ouvido. É o mais provável. Então, otite média aguda é uma inflamação que nós chamamos do ouvido médio, geralmente decorrente de uma complicação ou de uma gripe ou um resfriado ou um quadro de rinite alérgica. Então, os quadros de rinite, de alergia, de sinusite, eles devem ser resolvidos rapidamente. Às vezes dura uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, aí congestiona o ouvido também. O mesmo problema que um bebê pode ter, um adulto pode ter. Pode ter também, mas no bebê é mais comum, porque as vias respiratórias são muito estreitas. E aí isso pode acontecer também. Estou com dor de ouvido.
dói muito. Dói muito. O que Dói ela muito faz? mesmo. Bom, a dor de ouvido pode ter várias causas, desde o ouvido externo, ouvido médio, pode ser a articulação do maxilar que pode dar dor de ouvido, pode ser uma afta na garganta que dá dor de ouvido. Afta na garganta? A afta na garganta. Dor de garganta dá dor de ouvido? Vamos mostrar de novo Mostra aqui, lá. olha aqui na maquete. A garganta é pertinho do ouvido, ó. Aqui, tá vendo só? Ó. E aí, uma afta ou uma amidalite pode dar dor de ouvido. Então, o ideal é, inicialmente, usar um analgésico para tirar a sua dor. E olha o que eu trouxe aqui também. Compressinha, gente. Ah, olha, eu quero mandar um beijo aqui pra Compressinha. Mari, Felipe e pra de Mauriti. Ela disse que não perde o programa. E aqui tem a Helena que tá perguntando o seguinte: compressa funciona? Tem remédio caseiro que funcione, doutor? Olha aí, Helena, eu trouxe para você aqui, ó. Olha aí, ó. Compressinha, a gente passa ferro ou aquece numa lâmpada e aí a gente coloca aqui no ouvido, ó. Vamos ensinar como é que coloca compressa. É em cima da orelha inteira. Olha aqui, ó. Ó. Eu tenho uma vendo? receita de compressa. Isso. Sabe como é que eu faço? Fala. Eu faço um mingau. Um mingau. Mingau de farinha de mandioca. Isso. Ou de farinha de milho, mas farinha de mandioca é melhor. Tu Isso. faz um mingauzinho que dê pra você colocar aqui. Aí você coloca assim. Posso dar a receita? Funciona, hein, doutor? Funciona. Ai. Funciona. Ai. Tenho 2 filhos. Ai. Aí você coloca já aqui funcionou. o mingau, vira. Claro que não pode estar muito quente. E aí você coloca no ouvido. E eu vou explicar por que você fez isso e funcionou. Por quê? Porque o Foi um mingau... médico que me ensinou, um pediatra. Isso. O mingau, ele mantém a temperatura mais tempo. É por isso. Mas o ideal é a compressa seca, passar a ferro, ou aquecer numa lâmpada, ou pegar uma bolsa de água quente, porque o que interessa é o calor. O mingau, ele vai manter a compressa mais tempo. Então, o ideal é a compressa seca e que ela fique uns 10, 15 minutos, alivia a dor imediatamente, a grande maioria dos tipos de dores. Azeite quente. De jeito nenhum. Azeite não pode mais colocar... Ó, vamos falar uma coisa aqui pra Vai. vocês. Agora eu vou ficar bravo de novo. Fique. Eu fico bravo. Por quê? Porque existem muitas receitas antigas que na época eram os recursos. Pois é, mas hoje- as conversas. Eu mas resolvia. mas hoje não é mais. Antigamente eu entendo. Mas hoje não dá mais, gente. Azeite no ouvido, colocar álcool, colocar um monte de coisa que as pessoas colocam. Leite de peito, já ouviu que Já, colocam? leite de peito. É, folhinha de arruda. Folha de Macera a folha de arruda. arruda com óleo e põe lá. É, não pode, gente. Então, a gente tem que saber que hoje a medicina tem outros recursos melhores. Então, azeite no ouvido, de jeito nenhum, reprovado. Não consigo gostei. espirrar pelo nariz, é normal? Tem. Tenho medo de estourar o meu ouvido. É, então, se o nariz é muito entupido, mais uma vez a maquete aqui, ó. Essa maquete hoje tá trabalhando, hein? Olha só, nariz tá aqui, ouvido tá aqui. Gente, o ar vem de baixo. Se o nariz é muito entupido, um desvio de septo, pólipos, carne esponjosa, a hora que a pessoa vai espirrar, vai pro ouvido mesmo. Então, não pode mesmo espirrar forte pelo nariz se o nariz estiver muito entupido. Também não pode assoar o nariz forte se o nariz está Tá. entupido, porque vai pro ouvido. O que pode ser coceira no ouvido? Coceira no ouvido pode ser essa situação aqui, que é o segundo tipo de otite que eu vou falar, que é a otite externa. A otite externa, ela é da pele do ouvido. Lembram que eu falei que aqui é otite média, atrás da membrana? Aqui é otite externa. Ela pode dar muita coceira, descamação, aí fica saindo aquela casquinha do ouvido, aí a pessoa, sabe o que ela faz? Ela fala, ai, que coceirinha gostosa. Essa coceirinha tá gostosa, doutor. Ai, mas peraí. Até grampo de cabelo não vai. tá resolvendo. Vamos pegar a hastezinha de algodão aqui. Vamos pegar, peraí. Aí ela E vai vai. lá. Ai, doeu. Machuca, né? Machuca. Não pode. Haste de algodão, se utilizada de modo incorreto, pode gerar um grave problema.
Então, geralmente é uma otite externa. A Sara foi ao dentista, tomou anestesia bem no maxilar aqui no fundo. Isso. Faz 2 anos, desde então, a impressão que ela teve no momento é que a agulha chegou no ouvido. Pode ter acontecido isso? E Pode. ela tem uma dor insuportável. Poder pode, mas é pouquíssimo provável, porque a comunicação, ela tem várias cápsulas de proteção. O que pode ter acontecido, sim, é isso aqui, ela já ter um problema na articulação do maxilar. Vamos mostrar aqui. Renê, é comigo. Olha aqui, Renê. Ó, A. Tá vendo aqui, ó? Aham. Essa articulação do maxilar aqui, se ela tiver um problema, pode dar dor de ouvido. É zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido, geralmente, já é da parte interna. Não é da parte de fora, não é considerado. É o otorrino uma também que otite. trata, né? Sim, otorrino laringologista, com certeza. Nossa, tem muita pergunta aqui, Claro, tem muita muita dúvida. Quando eu fico deitada de lado, do lado esquerdo, o meu ouvido entope. O que pode ser? Olha, pode ser desde a própria cera, que dependendo da posição oclui o canal, até um catarro no ouvido, isso também pode acontecer. O que mais aqui? Por que quando a gente fica gripado, tapa o ouvido da gente? Tapa o ouvido porque o nariz, ele é responsável pelo equilíbrio de pressão. Agora vamos usar essa maquete aqui e mostrar que no fundo do nariz, que tem esse canal do ouvido, então para que o ar entre no ouvido, o nariz tem que estar bom. Se o nariz estiver ruim, se ele estiver muito tampado ou se o catarro do nariz ficar escorrendo, ele pode entrar no ouvido. Por isso que o ouvido depende muito do nariz bom. Eles conversam o tempo inteiro. O tempo todo, são vizinhos. Estão perguntando também, doutor Jamal, como identificar uma otite. Que eu sei que é uma otite. Porque a gente vai lá, as pessoas brasileiras se automedicam, vai lá na farmácia, compra e põe o remédio. É verdade. Daí não sara, depois tem que ir no médico. Já gastou um montão, daí vai no médico. É porque existe uma coisa, gente, agora é seríssimo. Infelizmente, eu vou ter que falar uma coisa, mas que não é só o meu discurso, é da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial também. Recentemente, uma pessoa famosa colocou no Instagram uma receita para gripe, para resfriado. Sabe o quê? Pingar água oxigenada no ouvido. Não pode. O problema é que as pessoas veem as redes sociais ou ouvem aconselhamentos de pessoas que não são técnicas e aí elas se prejudicam. Então, como saber se a pessoa tem dor de ouvido? Nós já falamos, se ela tem otite. Dor de ouvido é um sinal. Coceira é sinal de otite externa, mas tem um tipo de otite que é danadíssima. Ela chama-se otite silenciosa. A criança em geral, adulto também, mas mais comum em criança, tem otite, mas não dá dor. Rebaixa a audição discretamente e muitas vezes passa batido e aí é um grande problema. Doutor Jamal, onde é que está o tímpano? O tímpano está lá no final. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Ela está com o tímpano furado. Ah, mas eu trouxe até a maquete. E aí diz o seguinte, como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso sem cirurgia? Olha aqui, vamos ver se a gente consegue ver aqui, tem um furo nessa membrana. Vamos ver se dá para... Olha lá, o furo aqui, ó. Meu dedo está atrás do furo. Isso ali é o tímpano? É, o tímpano, esse tímpano está furado. Então, no fundo da membrana do tímpano, no fundo do canal do ouvido tem a membrana e essa membrana pode ter um furo. Vamos mostrar aqui com essa haste, Às vezes, como que ela tá, tá vendo? Tem um furo. Então, a maioria dos casos de perfuração de membrana do tímpano é necessário reconstruir com cirurgia. Muito bem. www.jamal.com.br. Cadê o Instagram? Então, Doutor Jamal, @Doutor Jamal. @Doutor Jamal. Pergunta lá que ele responde. Beijo, amor. Tchau, gente. Aproveitem. Bom. Tchau. Jamalzinho. Tchau, tchau. Aprendemos hoje como dar de mamar para uma criança.